Salve, salve, universo narrado! Vamos responder mais uma dúvida lá da plataforma? Eu sou a professora Sabrina e hoje a gente vai responder a dúvida do João Pedro Andrini Ferreira, feita lá no Lições de Cálculo. Tudo bem? Ele fez 4 perguntas e a primeira delas é o seguinte: quer dizer que a operação derivada é um operador, mas o que é um operador em si? Ele atuaria como uma função? João, excelente pergunta, cara. E se você for buscar a fundo a definição, o que é um operador, assim, o operador ele é de fato uma função, tá? O que é uma função? É uma regra matemática que eu vou associar a ela uma coisa, ela vai fazer alguma coisa ali e vai me devolver outra, certo? Um operador ele é exatamente isso. Ele é uma regra matemática, eu vou associar a ele uma coisa e ele vai me devolver outra, ele vai me informar outra. Então, operadores são sim funções, só que são funções tão importantes, tão específicas e características ali, que elas recebem nomes especiais e que elas são utilizadas várias e várias vezes, tá bom? Então, a gente pode ter operadores aritméticos, por exemplo, a gente pode ter operadores lógicos, a gente pode ter operadores que são comparativos, tá? E a gente tem operadores mais avançados, como a derivada, como a integral, como operadores lineares e não lineares, que você pode se deparar com eles avançando seu estudo aí em equações diferenciais e por aí vai. Tudo bem? Então, operador aritmético, por exemplo, seria o quê? Adição, subtração. O que eles fazem? Eu entrego quantidades a eles, eles vão fazer ali uma conta e vão me devolver um resultado. Exatamente o que uma função faz. Não é verdade? Um comparativo, por exemplo, é um sinal de maior ou igual, um sinal de menor que. O que eu vou fazer? Eu vou entregar quantidades e ele vai avaliar ali o que é maior que o que é menor que o que e vai me devolver essa informação. Tudo bem? Então a derivada ser um operador significa o quê? Ela é uma função que eu entrego para ela uma outra função, ela realiza ali aquela operação de derivar e me devolve como resultado a derivada daquela função que eu entreguei ali para ela. Tudo bem? Então, basicamente seria isso, tá? Nada mais é do que algo que vai realizar uma operação ali. Então, pergunta 2. O Guizoli colocou que a regra da cadeia é df dx é igual a df dg vezes dg dx. Isso para uma função f de x é igual a h de g de x. Mas por que ignora-se a função h? O certo não seria df dx é igual a dh dg, dg dx? Cara, boa pergunta também. Vamos lá. Eu quero escrever aqui em detalhes isso daí que você falou, né? Vamos ver. O que o Felipe falou é a derivada de uma função com relação ao x, ela vai ser o que? df dg dg dx. Isso daqui para uma função f de x, tal que ela é h de g de x. Tudo bem? Isso daqui que a gente tem, certo? Daí, a sua pergunta é, por que eu não faço dH dg vezes dg dx? Cara, eu quero pegar um exemplo que eu acho que via exemplo vai clarear um pouquinho mais para você o que está acontecendo aqui. E o exemplo que eu vou pegar para você é o meu favorito. Ele é o seguinte, a gente vai pegar f de x é igual a seno de 2x, tudo bem? Daí, quem é a minha função h? Ó, h de x é a minha função seno de x. Tá? E g de x é a minha função 2x. Tudo bem? Se eu quero derivar essa minha função f, o que eu preciso fazer? Eu preciso
derivar a minha função h, certo? E aí eu multiplico essa minha função h pela derivada da minha função g, certo? Só que aí, essas derivadas, elas são em relação a quem, né? Isso vai puxar até um pouquinho a sua terceira pergunta, ó. Eu quero aproveitar para responder elas juntas. Vamos ler a terceira pergunta do João, ó. É correto pensar nos diferenciais como um paralelo do referencial na física? Por exemplo, df dx seria a derivada da função f em relação à derivada de x. Mais ou menos, viu? Aí, a regra da cadeia seria somente uma mudança de referencial da diferenciação, pois eu tenho uma função f de x é igual a h de g de x derivando, e daí eu ficaria com df dx é igual a dh dg, dg dx em palavras. Na verdade, dg dx, ponto final, né? Em palavras, a derivada da função f em relação à derivada de x é igual à derivada de h em relação à derivada de g, que por sua vez é derivada em relação ao x. Ó, eu queria só chamar a atenção para esse pedacinho aqui, ó, em relação à derivada de x, tá? Na real, df dx não é a derivada da função f com relação à derivada de x, não. Por quê? Porque a derivada de x é uma constante, tá? Quando a gente escreve isso aqui, ó, df dx, isso é o quê? Isso é a derivada da função f em relação à variável x, tudo bem? Então, esse diferencialzinho que aparece aqui no meu denominador, ele está dizendo com respeito a qual variável eu estou derivando, saca? Porque, por exemplo, eu poderia ter uma função que ela é em várias variáveis, eu poderia ter uma f de xy, que ela é o quê? Ela seria, sei lá, x ao cubo menos y mais 3xy. Isso daqui é uma função em duas variáveis x e y. Tanto x quanto y vão mudando ali e vão formando essa função minha. Só que se eu quero derivar ela com relação apenas à variável x, eu escrevo df dx. Faz sentido? Mas se eu quero derivar ela com relação à minha variável y, eu escrevo df dy. Faz sentido? E daí o que acontece? Se eu estou derivando com relação à variável y, eu ignoro completamente que tem um x ali. Eu trato esse x como se ele fosse uma constante, porque eu não quero derivar com relação ao x. E o contrário também é válido. Se eu tenho df dx, eu ignoro que existe um y ali. Eu trato esse y como uma constante, porque eu não quero que ele apareça ali, não quero fazer derivada de y ali. Faz sentido? Então, ó, naquela sua fala lá, em relação à derivada de x, não é bem assim, tá? É em relação à variável x. A gente quer derivar f com respeito à variável x. Tudo bem? Daí, por que a gente pega h aqui e eu não derivo h com relação a g? Cara, porque se eu for derivar h com relação a g, g é o quê? É 2x. Então, se eu fosse derivar h com relação a g, eu ia estar derivando com respeito a 2x. Aqui é 2x, até que dá assim, se olhar e entender as coisas um pouco assim, tá, qual o problema, né? Mas imagina que a gente tivesse isso aqui, ó. Imagina se fosse, ao invés de 2x, imagina se fosse, sei lá, ó, seno de x ao quadrado menos 4x. Como que você vai derivar essa função seno com relação a essa função aqui? Saca? Você não está derivando uma função com relação a outra função. Você está derivando uma função com relação a uma variável. Faz sentido? E aqui, de fato, a função g, ela se comporta como a variável ali dentro da minha função. Só que essa minha variável, função, que é a g, ela também está em função daquilo que a minha função composta tem desde o início. Faz sentido? Em outras palavras, por que eu vou querer complicar tudo derivando em termos de toda essa função,
se eu posso derivar em termos apenas de x, que é o que g também está definido? Faz sentido? Para isso que serve a regra da cadeia. Você não precisar de derivar em termos de toda essa coisa. Imagina que você tem um brutamontes ali de uma função composta, você não ter toda uma dor de cabeça infernal tendo que mexer com a função em termos de outra função e outra função, a regra da cadeia serve para quebrar isso em partes. Entendeu? Então você deriva simplesmente seno em termos de x. Aí nesse caso você vai obter o quê? A derivada de seno é cosseno de x, então você vai obter h' de x é igual a cosseno de x, tudo bem? E aí você multiplica isso pela derivada da sua função g. Faz sentido? A sua função g, ela é g' de x, a derivada de 2x é x, simplesmente. Perdão, é 2, simplesmente. E aí, o que acontece? Como que é o resultado disso daqui? Pô, eu derivei essa minha função h', mas ela é uma função composta com a g. Então, na hora que eu fiz essa derivada, isso daqui não vai simplesmente ficar h' de x, g' de x, tá? Isso daqui não vai ficar 2 cosseno x, tudo bem? Por quê? Porque quem é a variável lá dentro da sua função? A variável é g. Então aqui, depois que você fez essa derivada aqui, ó, você tem que tocar a g lá dentro. Então você vem cá e tem h' de g de x, que é a sua variável lá dentro do h, e aí você multiplica pelo g' de x. Tudo bem? Então a sua resposta é 2, que é o g' de x, cosseno de quem? Cosseno de g de x. Ah, tá, então é cosseno de 2x. Beleza? Então é isso que você faz. No fim das contas, isso serve para poder simplificar a sua vida. Faz sentido? Bem, espero ter clareado aqui algumas coisas nesses pontos 2 e 3. E o ponto 4 é o seguinte: é diferente eu derivar uma função f de uma função f de x? Ou são somente omitidos algumas informações? Porque eu já vi derivando f chegando em df e já vi derivando f de x e chegando em df dx. Desde já agradeço a ajuda e a atenção de vocês. Abração para você, viu? Aqui, sobre esse ponto 4, não é diferente, tá? Falar que você está derivando f ou falar que você está derivando f de x é a mesma coisa. Quando você fala, estou derivando f sem explicitar qual é a sua variável, é somente porque a sua variável ela é subentendida ali, tá? Você está dentro de um contexto que não existe dúvida, que com certeza a sua variável vai ser aquela, não existe outra opção. Faz sentido? Já se você está falando, vou fazer a derivada de f com relação a x, lembra aquele exemplo que eu tinha escrito aqui embaixo de uma função f de xy? Pô, se eu estou falando daquela função, você concorda comigo que eu preciso dizer com relação a quem eu estou derivando? Se é x ou se é y? Porque se eu falar simplesmente derivada de f, você pode ficar uai. Mas e daí? Ela tem x e y de variável, eu estou derivando ela com respeito a quem? Isso não fica claro, isso não fica evidente, entendeu? Então, em alguns contextos, a gente explicita quem é a variável, tá? Só para poder clarear, para não evitar, na verdade, para evitar dúvidas ali, para evitar confusões, tudo bem? Em alguns casos, a gente não explicita, a gente simplesmente diz a derivada de f, tá? Mas do mesmo jeito que eu falo de uma função f e que eu falo de uma função f de x, e essas duas são a mesma função, falar da derivada de f e da derivada de f de x, essas duas são a mesma derivada. Tranquilo? Bem, espero ter ajudado aí. Um abração e bons estudos para você.